Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora. A partir de agora, nos próximos 30 minutos, vamos focar o futebol de um modo geral. Tem rodada no meio de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Começa a tomar rumo o Campeonato Brasileiro, definindo quem está na ponta de cima, quem pode chegar, quem não pode, a posição intermediária, aqueles que brigam lá embaixo, tentando fugir da zona de rebaixamento. Tem rodada importante nesta terça-feira da Série B do campeonato. No meio de semana tem divisão de acesso em Santa Catarina. O Blumenau volta a jogar no SESI nesta quarta-feira. Enfim, é uma semana de muito jogo, muito futebol. O esporte amador também forte. A expectativa para o jogo de volta já no próximo domingo do Atlético contra o Passo Manso na decisão da Copa Kaiser, que iniciou no domingo e que termina no próximo dia 20, né? E claro, a estreia do Metropolitano na Copa Santa Catarina. Depois da eliminação da Série D, lá naquele jogo diante do Juventude em Caxias do Sul, o tempo de preparação, de folga, algumas mudanças, jogadores que deixaram o elenco e o trabalho que foi realizado e que segue sendo preparado para esse jogo de estreia no domingo diante do Juventus na Copa Santa Catarina, lá na cidade de Jaraguá do Sul. Hoje vamos focar mais sobre o Centro de Treinamentos, o CT do Metropolitano, porque depois do anúncio de que virá recursos, né, o trabalho vai seguir e, como consequência, né, a primeira parte da obra deve estar bem encaminhada. E por isso convidamos o Mairo Folkman, que é arquiteto e que a sua equipe desenvolveu todo o projeto de como vai ser o CT do Metropolitano. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui, Mairo. É uma satisfação para nós poder expor para a comunidade o trabalho que vem sendo realizado no CT e muito obrigado pelo convite, Minosso. Bom, mas é um trabalho de torcedor, de profissional, uma mistura de ambos? Eu acho que é uma mistura de ambos, é uma paixão também em cima do nosso clube, o Metropolitano, mas com certeza com todo o profissionalismo dentro da questão do projeto de arquitetura e dos projetos complementares e, inclusive, de toda a parte de obra também. Porque além do trabalho que vocês desenvolveram, né, Sim, de arquitetura, existem outros parceiros que colaboram com o clube e precisa disso, né? é uma multidisciplinaridade, né? Então, uma construção não é uma construção simples, parece assim, um CT é uma construção térrea simples, não é. Nós temos algumas condicionantes naquele terreno e, com isso, nós temos um projeto que também foca uma condição de qualidade para que o Metropolitano tenha, sim, uma casa de qualidade para poder treinar. Bom, é um terreno amplo, né, que comporta um bom projeto. Sim, nós temos um terreno que eu acho que cabe colocar aqui, é um terreno doado pela Dona Vera Georg para o Metropolitano, através da prefeitura. Então tem todo o engajamento da parte tanto do prefeito como também da Dona Vera. O terreno a localização, para que a comunidade saiba onde é que fica. O terreno fica na rua Guilherme Scharf, fazendo uma alusão a isso, próximo ao Trevo da Mafisa, na Itopava Central, e ele é o final, vamos dizer assim, do Parque das Itopavas, que é um projeto futuro que o município tem para aquela região e que só vem a condecorar e a dar um fechamento bastante interessante para aquela área. E quem não conhece, Mairo, a região, é ali nas imediações do Clube Nova Aurora, da Associação Altona, do outro lado da rua Guilherme Scharf. Exatamente. Inclusive a Altona, que é parceira do Metropolitano também, que cede o espaço físico dela para os treinos do Metropolitano, fica exatamente em frente à Associação da Altona. Agora, o grande problema lá é quando chove. Sim, mas, Minosso, toda a região de Blumenau sofre com essa situação, inclusive o caso que a gente possa citar assim um exemplo bastante típico e próximo é o caso do Olímpico, certo?
também é uma região baixa e se a gente for analisar as incidências de enchentes que nós temos, elas acontecem periodicamente, de tempos, mas situações de 2 anos, 3 anos. E nós estamos prevendo dentro do projeto todos requisitos que venham a minimizar esta situação. E, inclusive, quando eu falei da complicação da construção ou da complexidade da construção, nós já levamos em consideração essa questão das inundações, das enxurradas e tudo mais, elevando os prédios para que nós não tenhamos problemas ou grandes problemas com a questão da enchente. É verdade que os melhores pontos de Blumenau correm risco de inundações. Com certeza. É difícil hoje você ter uma situação de um terreno de 46 mil metros quadrados. Você me perguntou antes qual é a grandiosidade do terreno. Nós recebemos um terreno, uma seção que nós recebemos, de um terreno de 46 mil metros quadrados. Dentre esses 46 mil metros quadrados, nós temos 34 mil metros aproveitáveis, né? E a outra parte é uma área de preservação permanente, aonde que o metropolitano vai construir para a comunidade, e esse espaço é aberto para a comunidade, uma pista de caminhada e uma academia ao ar livre. Recentemente, o governador do estado, Raimundo Colombo, esteve aqui em Blumenau, inclusive por ocasião da inauguração da nova Delegacia Regional da Polícia Civil. Na oportunidade, ele deu um pulo até a Fundação Municipal de Desportos, onde assinou um convênio para o repasse de R$750 mil. Nós temos até o registro fotográfico daquele instante. Aí está o governador, foi presenteado com a camisa do Metropolitano, está aí também o presidente da CIB, né? Sim. O Kiko o Napoleão, e aí o governador assinando com o presidente da FESPORT, né? Vadinho. Napoleão, o Raimundo Colombo. Exato. E as autoridades. O Alessandro ali entregou a camisa para o Kiko, para o Napoleão e para o governador Raimundo Colombo. R$750 mil, 3 parcelas de 250. Essa é uma parcela do dinheiro que é necessário para viabilizar, né, o projeto. Com certeza. Ela não é um montante global. Dentro do nosso projeto, nós estaríamos fazendo uma primeira etapa que seria... se eu for considerar isso aqui em porcentagem, talvez 25% do projeto global do CT. Então, com esta verba, que é muito bem-vinda e que vai nos ajudar imensamente, nós vamos elaborar, ainda estamos estudando de que forma correta, em quais setores que nós vamos trabalhar, mas a primeira edificação, que seria o primeiro prédio onde estariam constando os vestiários, onde estaria a lavanderia, a parte de academia, que são a essência do que nós precisamos inicialmente, este espaço estaria contemplado. Digamos assim, 50% dele nós estaríamos edificando. O que foi feito de prático lá? A terraplanagem já está pronta ou não? Estamos trabalhando na terraplanagem. E infelizmente, a gente todos convivem com isso. Nós tivemos um mês ou alguns meses de muitas chuvas e isso veio a acarretar um pouquinho de problemas para a parte de início da terraplenagem. Estamos trabalhando na terraplenagem do primeiro campo. Pois é, aí está a arte do projeto, né? Sim. Para que o telespectador tenha uma ideia de como vai ficar depois de pronto, ou pelo menos próximo disso. Exatamente. O objetivo, né, Minolso, é que seja exatamente isso, ou melhor do que isso aí. Então vamos por etapa, mostrando aí essa arte, né? E, consequentemente, se for o caso, a gente repete depois, né? Certo. Mas, assim, para que se tenha uma ideia e conseguimos passar essa ideia também para o torcedor, para o telespectador. Certo. Então, por gentileza, descreva aí o que vocês desenvolveram. Isso, dentro do que nós estamos vendo aí, essa parte desse campo aqui é o campo de treinamento tático e esta construção é a construção de alojamento do time profissional. Esta parte ficaria para uma segunda etapa, ela não seria edificada agora. Este campo que estamos passando é o segundo campo, e agora direcionando para o campo principal. Aí tem um campo de grama sintética que seria elevada em função das chuvas e este seria o campo principal já com
o projeto final. Isso aí já seria o projeto contemplado como um todo. Então, peraí, são 3 campos. São 3 campos. Seriam 2 campos, um com o tamanho FIFA, oficial FIFA, que seria esse campo que nós estamos vendo, e um campo, o segundo campo também com tamanho padrão FIFA, e o terceiro campo seria um campo tático, que seria um meio campo para treinamentos táticos e de goleiros. Pois é, agora esse campo principal aí tem até a arquibancada, uma parte coberta. Sim. Tem gente já imaginando que pode mandar jogo lá, não, mas quando estiver pronto. Mas você pode observar que são poucas arquibancadas. Qual é a expectativa nossa? De criar um campo que possa mandar jogos dos juvenis e juniores da categoria de base. E essa parte interna? Essa aí seria a parte dos vestiários. Então, aqui nós estamos visualizando a parte de um dos vestiários. Nós teríamos 2 equipamentos destes. E daí estaríamos agora direcionando para o outro vestiário. Na parte central estaria a lavanderia, então estaria colocado. Esta parte ainda está sujeita a inundações. Então, nós ainda estaríamos numa cota que poderia pegar água. Quantos andares tem essa edificação? Estamos trabalhando com 3 pavimentos, mais a parte de pilotis. E o que pilotis seria a parte de baixo, a parte da garagem. Aí nós teríamos a academia e a parte de fisioterapia. Então, seria nesse pavimento já livre de possibilidade de inundações. Aquilo que oferece um risco maior, né? Exatamente. E prejuízo maior tem que ser elevado, né? Aí nós passamos pela área de sala de imprensa, então nós também estamos preocupados com isso. Pensaram na imprensa também? Pensamos, claro, sem dúvida. E aí nós estaríamos numa ala que seria o alojamento da categoria de base. Então, neste prédio, no 3º piso, nós estaríamos também contemplando a categoria de base. O CT oferece alojamento. Estaríamos oferecendo alojamento nessa área aí. Aí seria a área de lazer, também da categoria de base. Como eu citei antes, o prédio do time profissional, a construção do time profissional seria no prédio que ficaria mais... não chamaria de fundos, porque naquela parte mais... o primeiro prédio que nós vimos no vídeo. E aí vem aquela parte externa também, que o senhor falava, que é a parte social, onde o público pode participar também. Não vai ter uma pista de caminhada? Isso nós vamos ver agora na sequência do vídeo, nós vamos conseguir enxergar isso. Aqui à direita, nós temos toda a parte de pista de caminhada e a parte de área de APP, que seria a área de preservação permanente, onde tem, basicamente, um bosque que pode ser utilizado também como áreas de caminhada. Essa área de caminhada, ela fica na margem do Ribeirão ou do outro lado? Não, nós estamos assim, como nós temos uma legislação do Código Florestal que nos remete a 30 metros de afastamento de qualquer manancial de água, nós estamos respeitando isso, obviamente. E essa pista de caminhada fica, então, praticamente não, a 30 metros do Ribeirão, afastado, ao longo dele. E esse seria, então, o prédio do alojamento do time profissional, onde nós teríamos a parte de estar deles, toda a parte de apartamentos, de quartos e tudo mais. Aí seriam feitas todas as concentrações do time do Metropolitano. Mairo, parabéns pelo trabalho, né? Um belo trabalho, bem elaborado por você, por toda a sua equipe lá, né? Se isso for, né, realmente para a prática, nós vamos ter um centro de treinamento padrão FIFA, né? É o nosso objetivo, Minosso. É o nosso objetivo. Se nós conseguirmos viabilizar isso, e assim, se nós conseguirmos, não, Minosso, a diretoria toda engajada como está e a comunidade como está engajada, nós temos certeza que nós vamos viabilizar isso. E Deus há de nos ajudar nisso e a comunidade também há de nos ajudar nisso para a gente tornar este CT, este centro de treinamento, uma realidade. Porque muitos clubes de tradição e que são grandes hoje começaram também, né, de forma mais amadora do que o Metropolitano está realizando seus projetos. E eu recordo que alguns clubes mais recentes, inclusive aqui no estado, o torcedor colaborou decisivamente, seja financeiramente, seja até com material de construção, né? A gente tem notícia disso. Com certeza. E, Minosso, é uma honra poder dizer isto. Não fomos só nós, a Falcon Arquitetura, que doamos o projeto. Talvez nós começamos junto com
com toda a equipe, com toda a comissão técnica, com toda a diretoria, nós começamos este trabalho, mas nós temos que aqui também vangloriar o trabalho de muitos outros escritórios que participaram e no momento em que nós convidamos eles para nos auxiliar, eles prontamente nos auxiliaram e se engajaram no trabalho e assim está continuando. Mesmo ontem, eu entrei em contato com uma empresa que nós precisamos fazer alguns trabalhos de análises e esta empresa novamente se prontificou a doar em troca de permuta de mídia ou qualquer coisa nesse sentido, mas a gente vê uma pulsação, se eu posso chamar assim, do blumenauense, do empresário, ou das pessoas, não só do cidadão, querendo ajudar o metropolitano. Isso é muito bonito. E por isso que é importante fazer um trabalho bem organizado, de confiança, de credibilidade, para que se tenha, então, esse apoio do torcedor, da sociedade de modo geral, né? Com certeza. Nós estamos, inclusive, elaborando, e já está quase concluído, um trabalho onde nós teremos a condição de as empresas ou o próprio cidadão poder ajudar e saber qual será o seu retorno do metropolitano em matéria de mídia ou no que o metropolitano daria de permuta no auxílio dele à execução e a tornar esta questão do CT, do Centro de Treinamento, uma realidade para nós. Mairo, me dá um tempinho para que eu possa apresentar a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol, porque nós vamos ter rodada no meio de semana e em Blumenau é algo diferente dos outros lugares do Brasil. Aqui tem torcedor para tudo que é time do Brasil, dos chamados grandes. Santos e Internacional. Estou falando da 29ª rodada, que ocorre nesta quarta-feira, 19h30. Santos e Inter na Vila, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro no Dorival de Brito e Silva, lá na Vila Capanema, em Curitiba. Também vão jogar às 21 horas São Paulo e Náutico no Morumbi, Criciúma em Portuguesa, às 21 horas no Heriberto Ilse, Ponte Preta e Curitiba no mesmo horário em Campinas, Cruzeiro e Fluminense jogam no Mineirão às 21h50. Também no horário das 21h50, Grêmio e Corinthians no estádio da Arena em Porto Alegre, tem Cruzeiro e Fluminense no Mineirão, Flamengo e Bahia às 21h50 para fechar os jogos da quarta-feira. Na quinta-feira, duas partidas, Vasco da Gama e Goiás, às 19h30, e o jogo Vitória e Botafogo em Salvador às 21 horas. São os jogos deste meio de semana, quarta e quinta-feira do Campeonato Brasileiro da Série A. Particularmente, além dessa paixão pelo Metropolitano e desse serviço prestado ao Metropolitano, você, como os outros blumenauenses, tem algum time desses aí que faz parte da tua paixão também, não? Tenho. Em primeiro lugar, quero dizer, a paixão é o Metropolitano. Não tem o que esconder isso e não tem o que falar. Mas até por influência do meu pai, que morou no Rio de Janeiro, e morou no sentido dele serviu na PE, e ele se apaixonou pelo time do Fluminense e essa paixão veio para o meu lado também. Pois aí acabou virando... Sou, por enquanto, campeão brasileiro, mas a situação não está nada bonita para nós. Pois é, mas tem o verde ali na camisa do Metropolitano, que tem a ver com o Fluminense também, tem a ver com o Fluminense, é verdade. Bacana, bacana. Bom, mas é assim, todos nós temos uma paixão clubística aí na esfera nacional, mas é legal que se tenha, como nós blumenauenses, os Metropolitano, outros Blumenau, que está aí disputando a divisão de acesso, em outras cidades do estado, como Itajaí, Brusque, também é forte a torcida pelos times de fora, Chapecó, Lages, o pessoal gosta mais dos times do Rio Grande do Sul. Campeonato Brasileiro da Série B, rodada importante nesta terça-feira, jogos começando às 19h30, depois tem os jogos das 21h e 21h50. Esporte América Mineiro, Guaratinguetá e Palmeiras, Paraná e Bragantino, ABC e São Caetano, Icasa e Palmeiras, Chapecoense, Ceará, Figueirense e Paysandu, Boa Esporte e Joinville, Asa contra a equipe do América Potiguar. Jogos então desta terça-feira, dia 15, dia do professor, já antecipadamente meus cumprimentos a você, mestre, que ensina as nossas crianças e adultos também. E o último jogo, Paysandu e ABC, que ficou um pouquinho mais para frente para o dia 29. Mairo, então, daquela arte que a gente mostrou aí,
nem tudo pode começar e terminar, vai ser feita por etapa a obra. Sim, a obra será feita por etapas, até em função dos recursos que nós temos hoje, da dependência que nós temos de auxílio para executar esse trabalho. Então, a primeira etapa que nós estamos nos preparando para resolver de uma forma até rápida, se possível, seria o que eu comentei antes, a parte da academia, a parte dos vestiários, fisioterapia, lavanderia e o campo principal. O campo principal demanda o quê? Demanda toda a drenagem desse campo com os cuidados para com as enxurradas e tudo mais, para que isso não venha a saturar a drenagem. E isso é uma coisa complexa, não é tão simples de ser feita. Então, o nosso objetivo agora é exatamente fazer isso. Mas, em primeira instância, o que nós vamos entregar e o nosso objetivo é entregar até o fim do ano, é a pista de caminhada para a comunidade e a academia ao ar livre. Se houver condição técnica, Gustavo, Jack, eu acho que é interessante a animação, né? Muita gente ligando a TV agora, até para a gente colocar animação de novo, arte aí, porque particularmente gostei da animação, vocês fizeram um trabalho maravilhoso, né? Repito, se isso for para a prática, vai ser algo espetacular e que vai servir de referência para tantos clubes aí que estão sonhando e tentando trilhar o mesmo caminho, né? Assim, o nosso objetivo realmente é fazer com que isto vire realidade. Nós vamos fazer os esforços possíveis e impossíveis para conseguir resolver isso. Quanto tempo vocês demoraram para fazer esse projeto? A animação é diferente, porque e como é que é feito um projeto desse? Porque vamos falar tecnicamente, vocês têm da profissão do arquiteto, do engenheiro. Agora, para o leigo, ele talvez não tenha nem a noção de como é feita uma arte dessa, uma animação dessa. Na verdade, a questão, você diz em relação à forma como se faz a projeto, animação. Como é que vocês desenvolveram, chegaram à conclusão que esse seria o projeto ideal, por exemplo? Num lançamento de projeto, são várias condicionantes que a gente leva em consideração. A principal é a orientação solar para campo de futebol, né? Então, no campo de futebol, nós somos obrigados para que goleiro A ou goleiro B não tenha incidência direta do sol. Então, sempre esta orientação é a orientação adequada, que seria a orientação norte-sul. Então, isto aí norteou todo o projeto e o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, aí, com relação aos prédios, às edificações, o que norteou? Nós tínhamos terreno, nós poderíamos ter espalhado, ter feito construções baixas, que de repente até poderiam ser um pouco mais baratas, mas em função das enxurradas e tudo mais, nós trabalhamos com níveis, nós trabalhamos com andares. Para quê? Para que a gente conseguisse fugir do problema da enchente. Então, o blumenauense é totalmente adaptado e assim nós, na parte de construção, também podemos dar condições para que um projeto desses não sofra diretamente com essa questão das chuvas e das enxurradas. Porque aí onde está sendo edificado o CT do Metropolitano, o CT denominado Romeu Gheorghe, né? Isso. Uma homenagem ao saudoso desportista Romeu Gheorghe, né? Ali na Guilherme Scharf, bairro Fidelis, é um dos lugares onde a água chega bem rapidinho, né? Com uma certa facilidade, sim. Nós estamos aí em todo o projeto numa cota 9. Nesta última enchente isso veio a se ratificar de uma forma bem conclusiva. Nós tivemos o alagamento dele, porém ele, na verdade, se você passar hoje lá, os indícios da enxurrada já não aparecem mais. Como então, em toda a cidade, né? Como em toda turista a cidade. Que vem para Blumenau, não todo, não se dá conta de que aqui aconteceu há pouco tempo uma enchente. Exatamente. Inclusive, esta semana as máquinas estavam trabalhando novamente, tivemos algumas dificuldades no final da semana, teve chuvas novamente, o que encharcou o solo mais uma vez. Então, eu acredito que daqui para frente a situação comece a melhorar e a gente possa trabalhar com mais agilidade lá. Mairo, de acordo com esse projeto aí, quanto custa uma ideia, pelo menos valores próximos do que custaria viabilizar um projeto desse? Uma execução de um projeto desse, nós estamos trabalhando com uma primeira fase aí, uma grandeza de 2 a 3 milhões.
e uma no conjunto completo, com arquibancadas e tudo mais, como pode ser visto na animação, nós estamos considerando um valor estimado aí de 5, 6 milhões. O custo do projeto é por conta da paixão pelo clube? É por conta da paixão, exato. É tanto nosso, que fizemos a parte de arquitetura, como todos os demais que nos ajudaram. E a outra situação, já em matéria de obra, já falando em matéria de obra, a empresa Lomave, se me permite aqui colocar o nome, já colocando, a Lomave doou toda a terraplenagem para o Metropolitano. Assim como nós temos outras empresas que já estão em conversas adiantadas, também na questão de doação de materiais de construção. E tem previsão para o assentamento do primeiro tijolo, por exemplo? Nós estamos elaborando o projeto estrutural, ele está sendo encaminhado e no momento em que nós tivermos este projeto concluído, nós podemos trabalhar com o início das parte de estaqueamento, que nesta região nós vamos precisar fazer o estaqueamento e nesta área nós também já estamos em conversas adiantadas com uma empresa na questão de doação. Mairo Fockmann, ele é arquiteto, vocês puderam acompanhar aí toda essa arte do projeto que o Metropolitano vai tentar com o tempo viabilizar e tornar realidade o seu centro de treinamentos. Nesta quarta-feira, no meio de semana, portanto, começa a Copa Santa Catarina. Só que o Metropolitano folga na abertura na rodada, só vai jogar no domingo próximo, dia 20, né? Jogo lá na cidade de Jaraguá do Sul, às 3h30 da tarde, quando vai enfrentar o Juventus. São 3 chaves de 3, porque o Marcílio Dias desistiu da competição. Cada chave classificam 2, né? E depois lá nas semifinais, dos 6 no mata-mata sobram 3. Se junta o Joinville, o campeão vai garantir uma vaga na Copa do Brasil. E se não for o Joinville, um outro desses participantes irá para o Campeonato Brasileiro da Série D no ano que vem. Então, o Metropolitano, além de buscar um título inédito, busca a vaga da Copa do Brasil e busca também o seu retorno ao Brasileiro da Série D. Essa caminhada recomeça no domingo com o início da Copa Santa Catarina para o Metropolitano. Mas nesse meio de semana tem rodada da divisão de acesso, né? Que é a terceira divisão do futebol de Santa Catarina. Nós teremos nesta terça-feira o time do Barra jogando, Navegantes e Internacional vão jogar na quarta-feira, Pinheiros e Jaraguá jogam também na quarta-feira. O jogo que chama a atenção é o confronto entre Blumenau e Curitibanos no estádio do SESI. É a divisão de acesso que segue também, vai definir o classificado para a divisão especial. Mairo, eu sei que esse projeto e tudo isso vai levar um tempo para ser viabilizado. De qualquer maneira, o pontapé inicial, como se diz no futebol, foi dado. Com certeza. O pontapé inicial foi dado, é um sonho que vem já de administrações passadas e a gente espera assim, realmente realizar esse sonho e dar para o Metropolitano a sua casa, que é isso que ele merece. Eu te agradeço por estar aqui conosco no Meia Hora e passar um pouquinho dessa ideia do projeto do CT do Metropolitano ao telespectador, em especial ao torcedor do clube. Eu que agradeço a oportunidade, Minosso. Mairo Fockmann, ele é arquiteto, desenvolveu todo o projeto que nós vimos ao longo do programa para a construção do Centro de Treinamentos Romeu Giorgio, CT do Metropolitano. O Meia Hora Esportiva vai ficando por aqui. Eu te convido para assistir hoje o reprise às 19h15 e às 23 horas. A todos um grande abraço, boa semana.